boa noite a todos. Quem já me conhece, bom, primeiro, para quem não me conhece, né, deixa eu me apresentar. Luiz Ribeiro, presidente da subseção. Aos que já me conhecem, nosso habitual evitar formalidades, porque o interessante não é me ouvir, mas ouvir a palestrante. Então, só quero, em nome da 39ª subseção, agradecer a presença de todos. Para nós é uma satisfação, um prazer aqui receber a doutora Vanessa de maneira virtual, para nos brindar aí com essa palestra, esse curso sobre recuperação. E agradecer a todos e a doutora Vanessa, principalmente, por poder ceder seu tempo, sua disponibilidade para nos transmitir um pouco mais de conhecimento e cultura, que sempre é bom na nossa área. Doutora Vanessa, a palavra é sua, por gentileza, que aqui os participantes querem ouvi-la e não a mim. Muito obrigado. Imagina, doutor. Eu que agradeço ao OB e ao doutor pessoalmente pela oportunidade aqui do curso. Fico muito feliz de poder participar aí. E fico muito feliz pela presença de todo mundo que está aqui, buscando conhecer, aprender um pouco mais, mesmo com as dificuldades aí que a gente está enfrentando dessa pandemia. Agradeço a presença de todos e a oportunidade da OAB pelo curso. Espero que seja bastante proveitoso para todos nós. Bom, queria só fazer uma breve introdução aqui, tanto de me apresentar, como da gente alinhar algumas expectativas para o curso. Eu sou advogada há quase 10 anos, de quase todo esse período eu sempre tive contato, sempre atuei com recuperação judicial e falências, trabalhei muito tempo com a área bancária, que foi o que me trouxe bastante experiência nessa área, em vários estados, já morei em outros lugares também, conheço judiciários de vários estados, a intenção aqui é trazer para vocês noções introdutórias, principalmente dos aspectos processuais, os aspectos mais práticos da recuperação judicial e da falência, que tem aí se avolumado com a nossa situação de crise, né, tem aumentado os pedidos, e muitas vezes a pessoa nunca teve contato, ou porque ainda está na fase do estágio, nunca teve um estágio que trabalhasse com essa área, ou mesmo advogados que trabalham em outras áreas e acabam se deparando aí com um processo de recuperação judicial que um cliente seu é credor, ou até que um cliente seu está em dificuldade e te questiona de quais são as implicações, quais são as consequências, qual é o passo a passo desse processo, tá? A gente alinhou aqui de vocês poderem fazer as perguntas por conta do volume de pessoas para a gente organizar melhor. Eu vou pedir que quando vocês forem fazer uma pergunta que vocês cliquem no botãozinho para levantar a mão, porque aí a gente cria uma fila, fica organizado, né? E aí a gente vai liberando para cada um poder fazer as suas perguntas. Fiquem à vontade para interagir, para ligarem seus vídeos, para a gente poder ver vocês também, né? A gente tem sempre essa dificuldade no virtual de nem sempre ter esse feedback instantâneo da carinha de vocês, ver se tá bom, se vocês estão entendendo. Então, fiquem à vontade também para ligarem os seus áudios, vai ser um prazer conhecer todos vocês aqui, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu só pegar. Estão todos vendo agora meu PowerPoint? Ok. Bom, eu já deixo desde do primeiro slide aí o meu contato, o meu e-mail, se depois alguém quiser entrar em contato. Vocês vão ver que esse material, ele não é assim, o ideal de um slide de apresentação, porque eu deixo ele como material de apoio. Se alguém quiser solicitar esse material depois, eu envio sem problemas nenhum, só me solicitar por e-mail que eu envio para vocês, ou não sei se tem alguma forma que a OAB costuma fazer diferente, mas normalmente nos cursos eu envio, eu deixo disponível esse material, não tem problema. Vocês vão ver que ele tem às vezes mais informações do que um slide deveria ter, mas é por esse objetivo.
Ok? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, né, eu não sei o quanto, né, de vocês aí conhecem, já viram essas empresas, né, do passado. Algumas delas nem são da minha época, são até mais antigas, mas são figuras bastante conhecidas aí de empresas que em algum momento deixaram de existir. Seja porque elas faliram, seja porque elas foram compradas, porque estavam passando por processos de crise, mas o que elas têm em comum é que elas passaram por crises, né? Desde aí de crises mais recentes, como a gente tem aí o caso do Lehman Brothers, que era um banco americano que quebrou durante a crise imobiliária, até outras empresas que passaram, por exemplo, por crises de inovações tecnológicas. A Blockbuster foi um caso que não conseguiu acompanhar os streamings, não previu isso e acabou por acabar, né, por deixar de existir. A gente tem o caso da Kodak, que também foi um caso de inovação tecnológica, eles acabaram não apostando nas câmeras digitais, embora eles tivessem tido oportunidade para isso, e acharam que não, que eles iam continuar com as câmeras analógicas, com enfim, os filmes, tudo que eles vendiam, e também acabaram sendo superados aí pela tecnologia, dentre tantas outras empresas que a gente tem. E isso é natural, né? É natural do nosso processo de evolução que a inovação tecnológica acabe por superar muitas empresas. Outras, por má gestão mesmo, vão acabar enfrentando processos de crise. E aí, por que do tema da recuperação judicial e falência? Nós estamos hoje vivendo um momento de crise, como vários outros existiram no passado, que naturalmente acarreta um aumento dos pedidos aí de recuperação judicial e dos pedidos de falência que a gente está vendo tanto nas notícias, né? Recentemente, eu não sei se alguém acompanha isso, se alguém atua na área, mas recentemente a gente teve o pedido de quebra, na verdade, o pedido de recuperação judicial, né, da Duralex, que é bastante conhecida no Brasil, embora seja uma empresa francesa, e aí eles pediram a recuperação judicial na França, por conta das dificuldades que eles vêm enfrentando nesse período, né? E a gente está sempre ouvindo, recentemente a gente, né, todo mundo já deve ter ouvido falar da recuperação judicial da Odebrecht, da Oi, que é uma recuperação judicial imensa, né, porque são muitos os credores. Existe aí até rumores de que talvez ela seja comprada, né, toda a operação, e isso é muito comum em empresas que estão em recuperação judicial ou falência, porque os ativos dela ficam mais baratos, então, quando o negócio é viável, acaba gerando esse interesse no mercado aí de adquirir esses ativos, né? E mesmo que você não atue na área de recuperação judicial e falência, fala assim, não, eu não sou administrador judicial, eu não advogo para credores, grandes credores, ou não advogo para as empresas em recuperação e falência, não atuo com essa área. É muito possível, é muito provável, inclusive, que em algum momento na nossa vida no judiciário você vai enfrentar uma recuperação judicial ou uma falência. Por exemplo, credores trabalhistas são muito frequentes na área de recuperação judicial e falência, porque quando uma empresa fecha ou quando uma empresa está em crise, é muito comum que ela tenha credores trabalhistas. Então, como que eu, como advogado trabalhista, por onde que eu começo, onde que eu peticiono, para quem que eu envio, qual que é o prazo que eu tenho, como que funciona isso? Isso tudo a gente vai falar aqui no curso, né? Se você também trabalha para a empresa ou faz qualquer outro tipo de ação, mas de repente acabou aparecendo um devedor do seu cliente que está em recuperação judicial, que está em falência, então como é que você faz para poder recuperar, como que você acompanha, o que que é importante, os processos normalmente são gigantes, a gente fica até desanimado. Onde começar? A primeira recuperação judicial que eu peguei, na verdade, era uma falência. Eu estava no meu primeiro ano de formada, e aí sobrou para mim, porque ninguém no escritório trabalhava com isso, eu era mais nova, então falei, bom, se vira. E eu não sabia por onde começar. O processo, normalmente, ele tem 10 mil folhas, 5 mil folhas, 20 mil folhas, e na época o processo era físico ainda, então a gente tinha que mandar um estagiário lá para fazer cópias.
e aí você manda o pobrezinho do estagiário tirar cópia daquele processo inteiro, porque você não sabe o que é relevante para o seu cliente. Então, para que vocês possam ganhar tempo também e saber o que é relevante para vocês, o que vocês precisam focar no processo de recuperação judicial e de falência. E agora melhor ainda porque são digitais, né? Então fica mais fácil também. Eu gosto de começar com alguns conceitos que ajudam a gente a entender como que, quem que vai estar sujeito à falência, o que envolve a falência e a recuperação judicial, né? Primeiro de tudo, né, a gente entender quem são as pessoas jurídicas, estão lá no artigo 44 do Código Civil, então tem uma série de pessoas jurídicas ali elencadas, mas o que é importante para a gente? As sociedades e as empresas individuais de responsabilidade limitada, que também, ao meu ver, estão fadadas aí a morrer, porque agora que as sociedades limitadas têm a possibilidade de apenas um sócio, a razão de ser, né, das empresas de responsabilidade limitada acabou deixando de existir. Então, é muito possível que elas não sejam mais utilizadas, mas elas estão na lei e elas estão sujeitas também ao regramento aí da recuperação judicial e da falência. E por que elas estão sujeitas? Porque as outras pessoas jurídicas previstas no Código Civil, as associações, fundações, partidos políticos, organizações religiosas, elas são consideradas sociedades civis. Como sociedades civis, elas não são empresárias. E a lei de recuperação judicial e falência somente admite a falência ou a recuperação judicial de pessoa empresária ou sociedade empresária. Então, é por isso que é muito importante a gente entender quem são empresários, porque nem toda pessoa jurídica é empresária. Até para o nosso ramo mesmo, que é do direito, as sociedades de advogados, nós não somos considerados empresários pela lei. Então, se uma sociedade de advogados entra em crise, ela não vai estar sujeita a essa legislação, ela vai estar sujeita ao Código Civil e ao Código de Processo Civil, ao regramento que trata aí da insolvência civil e não a recuperação judicial e falência. E aí, só para trazer aqui para vocês, né, os conceitos aí de empresa e de empresário que o Código Civil traz nos artigos 966, 67 e 982. Então, que é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Lembrando que aqui, a gente vai até falar um pouquinho do empresário, da atividade rural mais para frente, mas aqui o registro, né, da sociedade empresária ou do empresário individual, ele não é declaratório, ele é só declaratório, ele não é constitutivo da empresa. Se você cumprir esses requisitos, você exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços, você já é uma empresa, né? O registro, ele vai ser somente para uma formalidade, para uma regularidade da empresa, mas a empresa já existe. Diferente do rural, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que o registro torna a empresa existente, né? E aqui só para diferenciar do estabelecimento, né? Que o estabelecimento é o complexo de bens dessa empresa, né? Desse empresário ou da sociedade empresária. E só para fazer a diferenciação aqui que fica mais claro, então, quem que é o empresário? É a pessoa, que pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, que a gente tem a figura do empresário individual, né? Ele vai ter um registro de CNPJ, mas ele, pessoa física, é o próprio empresário. E até traz a questão da responsabilidade limitada. Ou uma pessoa jurídica, e aí ela tem N formas de se organizar, de limitada, ações, enfim, ela tem aí diversos formatos que ela pode adotar de acordo com a atividade, com o faturamento e com N interesses que ela tenha para escolher. A empresa é justamente a atividade, e isso é bem interessante da gente gravar, porque a lei ela é bastante técnica no uso desses termos. Então, o que acontece? Quem vai falir é o empresário, quem vai entrar em recuperação judicial é o empresário, ou a sociedade empresária, né? A atividade, ela precisa ser viável, né? A empresa precisa ser viável
para que se permita uma recuperação judicial. E a atividade pode ser salva sem necessariamente a sociedade empresária continuar, que é o caso, por exemplo, de vendas de UPI, a gente vai tratar disso um pouquinho mais lá na frente, de vendas dos ativos, inclusive dos funcionários com novos contratos de trabalho, mas aquela sociedade empresária deixa de existir. Então, como a lei trata disso de forma bastante técnica, os conceitos de empresário, de empresa, é legal a gente distinguir. E o estabelecimento, que é o local onde essa atividade é exercida e que atualmente muitas vezes não existe, né? A gente tem muitos negócios de hoje em dia que não tem um local físico de funcionamento, não tem ativos tangíveis, isso tem sido cada vez mais comum. E até foi um dos motivos da alteração que a gente sofreu na legislação em 2005, porque isso não era tão evidente na época para a legislação anterior, e hoje já está cada vez mais frequente empresas que não têm estabelecimento, né? E, como eu falei, a questão da distinção da sociedade simples, né, das sociedades civis e das sociedades empresárias, que para a gente aqui, somente as sociedades empresárias vão ser relevantes para o estudo. E aí, como eu falei, a gente tem tipos empresariais, que às vezes a gente confunde nos conceitos, que é o empresário individual, são as limitadas, as SAs, esses não são as sociedades são aquelas que a gente falou assim, ou eu tenho a sociedade, empresário individual com responsabilidade limitada, que também é diferente da situação, que é o MEI, que a gente fala, é o simples, que são regimes jurídicos tributários, são outra questão. Quando a gente fala, eu vou abrir uma MEI, é incorreto a gente falar isso, porque você vai abrir o quê? Uma empresa, né, aí você vai escolher se ela vai ser, se você vai ser empresário individual, se você vai ser empresa de responsabilidade limitada, e aí você se enquadra em microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com o seu faturamento para ter algum benefício tributário ou de obrigações acessórias facilitadas. Eu vou recolher só uma guia, todos os impostos, enfim. Então, só para a gente distinguir esses termos, eu acho que é interessante. E aí, entrando, como eu falei de fato, na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei da Recuperação Judicial e Falência, a gente tem justamente esse uso muito correto da terminologia pela legislação, que fala que essa lei disciplina a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Tá? Então, tudo aquilo que a sociedade simples, né, sociedade civil, ou pessoa física que não seja empresário individual, está excluído dessa legislação. Então, uma igreja, um partido político, nada disso vai entrar, vai se submeter a essas regras da Lei 11.101. E quem que é empresário ou é sociedade empresária, mas também não está sujeito a essa lei. Não porque não esteja sujeito à liquidação, mas porque pela relevância ou pela delicadeza daquela atividade, tem leis específicas tratando dessas atividades. Basicamente, as públicas e sociedade de economia mista, porque a gente tem dinheiro público ali, as instituições financeiras, seguradoras, planos de saúde. Então, como elas lidam com questões muito delicadas, então elas têm uma legislação específica para tratar da intervenção na administração, enfim, quando a empresa está em crise. Okay? Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer? Eu não estou com... Deixa eu pausar aqui para poder ver as mãozinhas. Não? Vamos seguir, então? Bom, continuando aqui, a gente tem alguns procedimentos que são previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências, que são a própria recuperação judicial, e que eu gosto de frisar que não é uma quase falência, não é um requisito para pedir falência, não é uma etapa que antecede a falência, é um processo totalmente autônomo e que, se bem feito, se feito de forma adequada e se realmente viável a atividade que está sendo submetida ali ao judiciário, ela não vai acabar numa falência, inclusive é o que se espera com esse processo.
A recuperação extrajudicial, que a gente vai falar rapidinho dela também, mas que segue ao mesmo raciocínio da recuperação judicial, só que ela tem algumas exclusões aí de algumas coisas que ela não pode abordar, e ela é feita, como o próprio nome diz, fora do judiciário. A falência em si, que é para o caso das atividades inviáveis, né, quando não é possível prosseguir de nenhuma maneira, ou porque a crise é insuperável, ou porque a empresa já fechou, enfim, já não tem mais atividade, e a gente vai submeter ao processo da falência. E aí, como eu falei, os institutos que estão fora da lei, que são os institutos da intervenção, onde se aplica aí as instituições financeiras, as seguradoras, enfim, e da insolvência civil para todas aquelas pessoas físicas ou sociedades que não são empresas. Elas têm o regramento pelo Código de Processo Civil e pelo Código Civil, certo? Não estou vendo aqui, se a Tamiris puder só me alertar quando tiver alguma pergunta, porque para mim, agora que eu estou compartilhando a tela, não está aparecendo as mãozinhas, então eu não sei se tem ou se não tem. Se puder só me alertar, tá bom? Bom, e aí o que leva uma empresa a entrar com um pedido de recuperação judicial ou com uma falência, né? Então, aqui é só, claro, exemplos, né, de fatores de crise que podem levar uma empresa a chegar nesse momento, mas essencialmente a gente tem os fatores internos e os externos. Os fatores internos são desde má administração, mão de obra desqualificada, problema de desperdícios dentro da empresa, processos que não são bem controlados, excesso de mobilização, então também não tem uma boa administração aí do ativo permanente da empresa, problemas com fornecedores, processos judiciais, infelizmente é muito triste, às vezes, que pequenas empresas no Brasil, um processo pode acabar com aquela empresa, né? Seja ele fiscal, seja ele trabalhista, seja ele civil, às vezes uma ação judicial pode desmoronar aquela empresa. Desentendimentos entre sócios, às vezes falece um sócio, entra um filho, uma filha, ou algum outro parente, um esposo, um marido, que não tem ali conhecimento do negócio, ou que não tem interesse no negócio, e aí aquilo começa a desandar, isso também acontece bastante. Por outro lado, fatores externos, aí realmente a empresa não tem muito o que fazer, né? A gente tenta sempre se precaver, prever cenários, ter caixa, ter reserva, mas às vezes, como por exemplo é o caso da pandemia que a gente está vivendo, você se vê obrigado a fechar a empresa. Não se sabe por quanto tempo, e aí você tem que continuar pagando seus funcionários, você tem contratos para cumprir, como fica tudo isso? Então, a questão da pandemia, que é um fator extraordinário, claro que a gente sabe que de tempos em tempos essas coisas acontecem, mas ninguém sabe quando vai acontecer, qual é a intensidade disso, qual é o impacto, a abrangência, como a gente está vivendo hoje, que é mundial. Então, a gente não tem como saber. Até catástrofes climáticas, a gente teve recentemente aí as notícias muito tristes lá no sul, né, daqueles, enfim, destruíram várias empresas, os ciclones, tornados, não vou lembrar agora do nome técnico, mas que passaram ali pela região do sul do Brasil. Então, você imagina quantas empresas tiveram seus galpões destruídos, matéria-prima destruída, e aí você não está contando com esse tipo de coisa. E tudo isso pode levar, né, à crise de uma empresa. Só para passar rapidamente aqui a questão do histórico da legislação, antigamente, como ainda muita gente chama, né, existia a lei de concordata e de falência, né, que era um decreto-lei 7.661 de 45, então a gente vê que ele era bastante antigo, né, que esteve em vigor até 2005, embora a lei atual tenha sido discutida aí por uns 10 anos antes de ser promulgada, a lei anterior era bastante antiga e ficou em vigor aí até pouco tempo atrás, era esse decreto que estava em vigor. E por que a gente tem uma impressão muito ruim, né, no Brasil, quanto à recuperação judicial e falência? Muito em razão dessa legislação antiga que a gente tinha. Porque, com exceção da falência, que era muito mais próxima do que a gente tem hoje, a figura da concordata, ela era o que se chamava de um favor legal.
Então, a empresa entrava com o pedido de concordata, aquilo que ela apresentava era imposto aos credores que não tinham parte ali na negociação dos pagamentos, então não tinha nenhuma forma de consulta dos credores, e eles se viam reféns daqueles pedidos que muitas vezes ficavam só enrolando no judiciário para depois vir pedir uma falência enquanto eles estavam dilapidando o patrimônio. Então, tem-se uma visão no Brasil muito ruim da legislação que trata de recuperação judicial e falência, muito em razão desse histórico que a gente tem da nossa lei, que não favorecia os credores, não ouvia os credores, né? E aí sofria bastante crítica, tanto, né, na prática como na doutrina, dessa questão de não trazer, não envolver os credores no processo. Inclusive, é algo que tem sido bastante discutido para não a nova lei, porque, na verdade, ela só vai alterar, mas o projeto que está tramitando, que já foi aprovado na Câmara e está no Senado atualmente, ele traz um envolvimento ainda maior dos credores no processo de recuperação judicial, justamente porque, pelo que a gente entende de uma composição, quanto mais as partes participam, né, do resultado final, menor é a insatisfação. Então, é importante que os credores participem de forma mais ativa possível, para que a gente não tenha tantos recursos, não tenha tanta insatisfação com o resultado final numa recuperação judicial, né? E aí, quando foi em 2005, entrou então em vigor a Lei 11.101, que trata aí da recuperação judicial e da falência, né? Como eu falei, ela passou aí por cerca de 10 anos de discussão antes de ser promulgada, assim como também tem levado bastante tempo. A atual legislação já vem sendo discutida há um bom tempo, das alterações que se pretende incluir na atual legislação. Bom, e o que a gente tem para o futuro, eu ainda não trouxe todos os temas, porque, como eu falei, a gente tem ainda pendente de análise no Senado, né, as alterações legislativas aí que estão previstas, mas já foi aprovado na Câmara agora em agosto de 2020, o projeto de lei. Vocês podem ver, são vários projetos, né, na verdade, mas eles foram sendo agrupados. Esse aqui, por ser o mais antigo, acabou sendo nomeado principal para poder entrar como urgência, né, para votação. E ele prevê uma série de alterações na legislação, não resolve, claro, todos os problemas, mas prevê bastante coisa no sentido de financiamento na fase de recuperação judicial, e inclusive parcelamento das dívidas tributárias, apresentação do plano de recuperação pelos credores, que é uma grande inovação, que hoje não se tem nada parecido na legislação brasileira. A atividade rural, que já tinha uma previsãozinha, mas agora ela foi tratada de forma mais extensa, de forma mais detalhada. A dispensa de edital em jornal, que é extremamente custoso e, em verdade, é só um resquício que a gente tem na nossa legislação, não só na nossa legislação de recuperação e falências, mas na lei em geral, de publicar editais em jornais. Ninguém lê o jornal, ninguém lê edital em jornal. É muito mais efetivo você colocar isso na internet, no site do administrador judicial, no site da empresa, além do diário oficial, né, do tribunal, do que publicar num jornal. Então, assim, é só uma formalidade, mas é uma formalidade que é muito custosa para as empresas. A questão, né, das assembleias virtuais, que ela já é abordada com maior ênfase, hoje a gente só tem uma recomendação do CNJ, e aí a lei já traz essa possibilidade das assembleias virtuais. E questão de classe de credores, ordem de pagamentos, enfim, tem uma série de alterações. Eu trouxe aqui só algumas das mais relevantes aqui que eu considerei para mencionar, mas elas ainda não estão em vigor na nossa legislação. E o que a lei de recuperação e falência tem como objetivo, tem como princípio? Então, o princípio da preservação da empresa, que é bastante utilizado em uma série de teses, principalmente, né, das empresas em recuperação judicial, para justificar pedidos de suspensão de bloqueios, pedidos de impedir retirada de bens da empresa, seja durante o prazo de suspensão, seja fora. Então, é um princípio bastante utilizado pelas empresas. De proteção dos trabalhadores, né, porque você mantendo os cargos, mantendo as funções dessas pessoas, você mantém a economia ativa também, essas pessoas estão recebendo salário, estão trabalhando, estão girando a economia, então é importante que se proteja os direitos dos trabalhadores.
E os interesses dos credores, né, que antigamente não eram ouvidos na concordata, né, que hoje já não se usa mais esse termo, E aí eu trouxe aí os artigos que mencionam esses princípios, esses objetivos da legislação, né? E o que pode ser utilizado para solucionar uma crise? Absolutamente tudo que não seja ilícito, né? Então, a lei busca aproximar, né, para negociação os devedores, o devedor, né, o devedor e os credores, preservar os interesses dos credores, fiscalizar a atividade do devedor, que isso é muito importante, e aí entra a figura do administrador judicial, que é de extrema importância no processo de recuperação e de falência, preservar os empregos, né, porque por mais que às vezes a gente tenha uma visão negativa da empresa, que ganha muito dinheiro, etc., é muito importante a existência das empresas, das pessoas que estão dispostas a empreender, porque existe sim geração de emprego, existem empresas corretas, é que a gente acaba vendo tantos exemplos ruins que a gente se entristece, né, mas existem empresas que estão efetivamente buscando aí gerar valor para a sociedade, pagar corretamente os seus trabalhadores, então é muito bom que a legislação traga esse objetivo de preservar os empregos. Ela também tem aí como um instrumento muito importante a suspensão do curso das ações e das execuções contra o devedor, questão de certidões que são dispensadas para que ela possa continuar. Você imagina uma empresa em recuperação judicial que trabalha com o poder público, e aí ela precisa apresentar uma série de certidões de regularidade fiscal, enfim, participar de uma licitação. Se ela não consegue essas certidões porque ela está em crise, como que ela vai continuar existindo, como que ela vai continuar fechando contratos. Então, a justiça dispensa essas certidões para que ela possa continuar exercendo as suas atividades durante o período da recuperação judicial. Enfim, uma série aí de coisas que são previstas para solucionar a crise, que se a empresa fosse tentar sozinha, ela não teria acesso a esses instrumentos, ela teria que lutar de uma forma muito mais sofrida, né? Entrando efetivamente na recuperação judicial, né, o que é o processo de recuperação judicial? Então, ele é um meio que vai viabilizar a superação da crise econômica financeira do devedor, enfim, isso está no artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial. E a premissa, justamente, é a negociação do devedor com os credores, como eu falei, isso é muito importante, os credores participam ativamente, aí apresentando sugestões ao plano, enfim, e criar esse ambiente para que se encontrem as possibilidades de superação da crise. Os credores podem sugerir outras formas também de solução da crise, não precisa ser somente aqueles que foram apresentados inicialmente pelo devedor. Por isso, inclusive, existem vários aditivos, às vezes, aos planos de recuperação judicial nos processos, né? Bom, e aí eu tenho aqui um quadrinho que eu acho que é bastante interessante. Ele está bem simplificado aqui, só com os atos principais, mas eu acho que é legal para a gente ter um panorama aí, se vocês quiserem depois, quando eu falei, solicitar o material, só mandar para o meu e-mail, para vocês entenderem aí o caminhozinho, né, que a recuperação judicial tem durante a sua tramitação. Então, só para passar aqui rapidamente, a gente tem o ajuizamento, não? Quando a pessoa entra com o pedido, né, o advogado vai lá com toda a documentação, com todos os requisitos cumpridos, apresenta a petição inicial, que normalmente é bastante longa nesses casos, vocês vão ver por quê, porque de requisitos aqui a cumprir no Brasil, além dos requisitos ordinários do Código de Processo Civil. E aí, se o juiz entender que está tudo em ordem, não, ok, apresentou todos os documentos, todos os requisitos estão cumpridos, enfim, o que ele vai fazer? Ele vai dar a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. A gente vai ver mais lá na frente que o deferimento é diferente da concessão da recuperação judicial. Deferir o processamento é basicamente o despacho inicial da recuperação judicial. Ele está dizendo, ok, aparentemente, formalmente, está tudo cumprido, todos os documentos foram apresentados, pode dar sequência no seu pedido. Aí ele vai nomear o administrador judicial, enfim, uma série de providências vão ser previstas nessa decisão inicial, que a gente vai ver também. E se inicia, nesse momento, o prazo que a gente chama de stay period, que é um período de 180 dias,
que não vão ser, que vão ficar suspensas as execuções e as ações contra a empresa recuperanda, que aqui ela já passa a ser chamada como recuperanda, né? E também se inicia o prazo de 60 dias para apresentação do plano, tá? A gente até vai ver aqui, acho que no próximo slide, em tese, esse prazo de 180 dias, ele seria, pela lei, o suficiente para percorrer todo esse caminho da recuperação judicial. Infelizmente, não é o que acontece. A gente tem uma série de recursos, a gente também, às vezes, tem a questão de lentidão do Poder Judiciário, seja por insuficiência de recursos, seja porque é um sem número de credores, como é o caso, por exemplo, da recuperação judicial da Oi. Como é que você dá conta, né, de julgar tudo, de apreciar todas as petições dentro desse prazo? Não, é humanamente impossível, né? Então, acaba que, realmente, as recuperações judiciais não duram só esses 180 dias até a homologação do plano, que seria o ideal previsto pela lei, né? Na sequência, vem a publicação do edital, que nada mais é publicar aquela decisão do deferimento do processamento, que nomeia o administrador, determina a suspensão das execuções, enfim. E é o que a gente chama do primeiro edital, né, que é publicado no processo, e que vai abrir a próxima etapa, que é o prazo para as divergências e para as habilitações, para serem apresentadas em 15 dias. É importante saber que esse prazo, ele é para apresentação para o administrador judicial. É ele quem vai fazer a primeira análise dos credores, seja porque, o meu nome não foi incluído e eu sou credor, ou o meu nome foi incluído, mas não é esse o valor, é maior ou é menor o meu crédito. Eu estou incluído, o valor está certo, mas eu não estou nessa classe, eu tenho garantia real, e eu estou como quirografário. Então, qualquer tipo de divergência ou de habilitação, que é o caso quando você não está constando na lista, você vai apresentar, a partir desse edital, no prazo de 15 dias, para o administrador judicial. Não é no processo que a gente faz esse protocolo, é diretamente no escritório do administrador, de forma física, ou por e-mail, como muitos administradores já admitem atualmente, que você envie por e-mail toda a documentação. Inclusive, essa parte interessante, como é uma fase extrajudicial, não exige apresentação por advogado, a própria empresa pode apresentar. Claro que a gente recomenda que seja feito por advogado, porque às vezes existem aí algumas peculiaridades que a empresa pode não conhecer, o credor pode não conhecer, mas não existe exigência de ser assinado por advogado, essa primeira parte de divergências e impugnações. Aí o administrador tem 45 dias para analisar. Claro, como eu falei, no caso, por exemplo, de uma recuperação da Oi, é humanamente impossível, por maior que seja o escritório do administrador judicial, e não são tantos assim no Brasil que a gente tem, que ele consiga analisar em 45 dias a quantidade de impugnação, de divergência de habilitações que ele recebeu, com certeza. Eu nem sei dizer qual é o número, mas eu tenho certeza que não foram poucas, num processo daquele tamanho, né? Então, ele não vai conseguir resolver em 45 dias. E aí, claro, a gente vai ter que flexibilizar e entender essas situações. E aí chega na sequência, então se a gente contar, publicou, né? Então são os 45 mais 15, vai dar os 60 dias que a empresa tem que apresentar aqui o plano de recuperação judicial. Nesse plano ela vai dizer a situação da empresa, tudo o que ela está fazendo, quais são as expectativas dela de vendas futuras, como que vai estar o negócio daqui para frente, o que ela pretende fazer para poder sair daquela crise. Então, ela falou assim, o que ela vai fazer? Ela vai fechar 100 lojas, ou ela vai vender parte dos ativos, então, vou vender parte da minha operação para o concorrente, enfim, qualquer que seja a forma que ela entenda aí, que seja viável para o negócio dela, ela vai apresentar para os credores o que ela pretende fazer para sair dessa crise. E vai apresentar, o que é muito importante, a relação dos credores, aí já vai vir junto com o segundo edital, com a análise do administrador judicial, a forma que ela pretende pagar esses credores. Ela vai dizer, olha, os trabalhistas, a gente vai ver que tem algumas regras específicas, não é totalmente livre a forma de pagamento, mas eu vou pagar em 6 meses,
parcelas X, enfim, ele vai prever. Ah, para os credores com garantia real, eu vou pagar assim, assim, assado. Ele vai prever a forma de pagamento, forma de correção, forma de juros, tudo o que ele pretende fazer. E aí, junto com isso, vem a lista já analisada pelo administrador judicial, dizendo, olha, os credores são esses, o valor é esse, a classe que eles têm para receber, que é a ordem de pagamentos, é essa. E aí publica-se esse segundo edital, que é a lista do administrador judicial. E aí abre-se um segundo prazo para impugnar essa lista, e aí esse prazo já é para o juiz. Então, são apresentadas as impugnações e as habilitações. Tem a mesma função lá da primeira, só que a diferença é que agora o prazo é de 10 dias e vai para o juiz, não vai para o administrador judicial. Um dos motivos dos processos serem muito grandes, né, nas recuperações judiciais e nas falências, é porque essas petições aqui não são apresentadas corretamente. Para quem não conhece esses processos, elas geram incidentes. Então, cada um vai ter o seu processinho de impugnação e de habilitação. E o que muitas vezes as pessoas, por não conhecerem o processo, fazem? Elas peticionam nos autos principais. E aí, todos os credores peticionando um atrás do outro, falando, não, meu crédito é tanto, não, a minha classe é outra. Aquilo vai gerando um sem número de petições que deixam o processo num tamanho absurdo, né? Então, uma boa parte dos processos poderia ser diminuída se essas petições fossem protocoladas já direto como incidentes, como a legislação prevê. Feito isso, a gente tem a publicação do aviso do plano, então o juiz vai falar assim, olha, estou aqui publicando, dizendo que o plano foi apresentado, credores, tomem ciência, vejam se vocês têm alguma coisa para reclamar. E aí abre-se um prazo de 30 dias para as objeções, então qualquer coisa que você não concorde, você não precisa, na verdade, nem justificar, são admitidas até petições que falam, não concordo com o plano, ponto final. Isso pode ser entendido como abusivo, enfim, mas em tese a objeção não exige justificativa, simplesmente não concorda. Eu acho que é muito longo, não estou de acordo, enfim, não está de acordo com as minhas políticas de recuperação de crédito. Então, ele pode entender que aquele plano não está ok, por qualquer razão, e apresentar a sua objeção. Se ninguém apresentar a objeção, o plano é aprovado de pronto. Não precisa ter assembleia de credores para votar o plano. Eu tenho quase 10 anos trabalhando com essa área. Eu nunca vi um plano ser aprovado de pronto, sem objeção. Então, normalmente vai acontecer uma assembleia de credores, tá? E aí, a assembleia é convocada com 15 dias de antecedência. Atualmente já estão sendo admitidas assembleias virtuais. Sempre tem um primeiro e um segundo quórum, igual a assembleia de condomínio. Primeiro, ninguém nunca aparece, nunca dá o quórum, e aí a gente vota só no segundo. O problema é que a legislação prevê aí 5 dias entre as duas convocações, e às vezes a assembleia vai acontecer num lugar longe, a gente tem que viajar para outro estado, tem que chegar num dia antes para garantir que não vai ter problema com o voo, você tem que pagar a hospedagem, aí você chega na primeira convocação, nunca tem quórum, né? Nunca vi também estar lá na primeira convocação. E aí você tem que voltar uma semana depois para a segunda convocação, então assim, tem uma despesa muito grande para os credores também, e por isso que a assembleia virtual, ao meu ver, pelo menos, é muito positiva, porque ela elimina uma série de gastos, tanto para o devedor, que tem que alugar um espaço grande, às vezes não é uma empresa que tem um galpão que pode acomodar todo mundo, às vezes ela tem que alugar um espaço num hotel, e aí ela tem que pagar o aluguel do salão, enfim, uma série de preparações que ela precisa ter, e que deixam de existir, né? Esses custos deixam de existir tanto para o credor como para o devedor com a assembleia virtual, né? Ainda tem alguns custos, claro, às vezes de contratação de plataforma, dependendo do número de participantes, mas eles são significativamente inferiores do que se a assembleia fosse presencial. Aí procede-se com a votação, a gente vai falar também da votação com mais detalhes mais para frente. Se for aprovado, vai para o juiz homologar. Se não for aprovado, decreta-se a falência. Por isso que é muito importante a empresa negociar, ter bastante segurança de que o seu plano é razoável para ser aprovado, porque se ele não for aprovado, a consequência natural é a decretação da quebra da empresa. Mas se ele for aprovado, ele é homologado e começa aí o prazo de supervisão judicial, que a gente fala que são 2 anos,
do acompanhamento dos pagamentos, e aí depois disso ela pode continuar, o plano normalmente tem 10 anos, 15 anos para pagamento, mas ela não continua mais com a supervisão judicial. Eu vi que acho que alguém levantou a mão, apareceu aqui pelo menos para mim. Alguém quer perguntar? Até aqui. Foi o Dr. Carlos que levantou a mão, eu já pedi para ele ativar o som dele. Ah, tá bom. Eu aguardo. Doutor Carlos? Quiser perguntar? Está congelada a imagem sem som. A minha imagem está congelada, é isso? Bom, eu vou seguir aqui, se quiser mencionar mais alguma coisa, mas parece que pela OAB eles estão falando que tá ok. Sim, sua conexão está perfeita. Bom, então eu vou seguir, mas se tiver mais alguma pergunta, quiser levantar a mão novamente, tá? Eu estou à disposição. Bom, como eu falei, se não acontecer nenhum fato extraordinário, não for uma recuperação judicial extremamente extensa, com um número muito grande de credores, enfim, o correto seria que ela durasse até 180 dias, né? Que é o prazo que a empresa tem de fôlego, que ela fala assim, bom, durante esse prazo, eu não vou sofrer penhoras, as minhas execuções vão ficar suspensas, então eu tenho a cabeça fresca para elaborar o meu plano, para discutir o meu plano com os credores, sem o medo de que amanhã vai vir alguém retirar alguma coisa da minha empresa, algum bem da minha empresa, ou que eu vou sofrer uma penhora. Mesmo com esse prazo, a gente tem os processos que continuam tramitando, a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. Então, esse prazo ele não é totalmente seguro, totalmente confortável para a recuperanda, mas, em grande parte, ele dá algum fôlego para dizer, olha, pelo menos são só esses casos, que normalmente são os créditos dos bancos, né, a gente vai ver, que vão continuar tramitando, porque as garantias bancárias acabam assegurando aí algumas vantagens para o crédito, para que ele possa continuar tramitando mesmo durante esse período de 180 dias, com exceção que a gente fala de retirada de bens essenciais da empresa. Então, por exemplo, a empresa é uma transportadora e ela tem uma série de caminhões que ela comprou e que possuem alienação fiduciária com o banco. A alienação fiduciária ela é uma das garantias que possibilita que o banco continue com o seu processo mesmo durante esses 180 dias, mas ela não vai poder retirar os caminhões, porque se é uma transportadora e ela retira os caminhões, como é que a empresa funciona? É diferente, por exemplo, de você falar, eu tenho veículos da diretoria que foram comprados em nome da empresa, que estão alienados fiduciariamente, e que o banco quer retomar porque a empresa não está pagando o financiamento desses veículos. Aí é razoável, então você fala assim, tá, eles não precisam desses veículos para funcionar, então eles não vão ser considerados essenciais para a atividade empresarial. Então, nesse caso, eles podem ser retirados mesmo durante o período de 180 dias, eles poderiam ser apreendidos. Diferente dos caminhões de uma transportadora ou dos ônibus de uma empresa que faz transporte interurbano, enfim, de pessoas. Então, aí a gente vai analisar caso a caso o que é essencial, o que não é essencial para a atividade da empresa. O que se discute muito é o dinheiro. O dinheiro é essencial para a empresa, para todas as empresas o dinheiro é essencial. Então, eu posso ter bloqueio na conta? Não posso ter bloqueio na conta nesse período, né? Quem levantou a mão? Já apareceu aqui para mim. Quer perguntar? Lígia, aparece? Oi, boa noite, fui eu. Boa noite, Lígia, tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se é uma pergunta muito pertinente, mas eu tenho passado por um processo de recuperação judicial e caí de paraquedas, primeira vez. Aham. Eu tive uma média de umas 100 ações trabalhistas contra o Grupo Polos. Tá. E em recuperação judicial, acabou de sair o segundo edital agora.
Alguns estão corretos, né? Enviei para a empresa que estava gerindo a recuperação judicial via e-mail, como a doutora estava explicando, mas a grande maioria estão errados. A dúvida, como é um número muito grande de credores, pode ser feito em uma petição em conjunto para todos os credores, uma vez que é o mesmo advogado? Não, porque os créditos são individuais. Então, precisa ser feito um incidente, uma petição, toda a juntada de documentos para cada um dos credores. Inclusive, uma coisa que pouquíssima gente faz, os honorários advocatícios também são separados, porque a doutora é credora dos honorários, eles gozam de privilégio também, porque eles são considerados de caráter alimentar, e a doutora precisa fazer um incidente também para os honorários separado. Eu estava fazendo tudo junto. A gente Estava já fazendo viu... separado por credor, vou mas falar, doutora, que honorários às vezes passa, tá? Às vezes o administrador judicial, não por má fé, nada, mas é que às vezes é tanta coisa, ele acaba aprovando o crédito com os honorários dentro do valor do principal. Mas assim, no caso do trabalhista, não, porque o trabalhista tem o benefício aí de ser pago primeiro, mas às vezes o seu credor é quirografário, e pode ser que o seu cliente não vai receber, mas a doutora pode receber, porque vai ter o privilégio como se fosse o trabalhista. Muito obrigada, doutora. Imagina. Tem mais uma pessoa aí que levantou a mão, pode perguntar. Carla? É isso? Isso. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Carla. Tudo bem, você? Tudo bem. Eu acompanhei a pergunta da colega e aí eu pensei, a questão dos honorários. Primeiro, só sucumbência ou honorários contratuais também pode habilitar separadamente em função do privilégio, né? E se são vários processos, tratando-se de honorários, um incidente para cada, ou porque aí o crédito é do mesmo advogado, pelo menos os honorários pode ser numa única habilitação. Os honorários pode fazer numa única habilitação, tá? Sendo do mesmo credor. Então, você vai relacionar todos os documentos, então, no caso, todos os processos, todas as sentenças, todos os trânsitos em julgados, enfim, fazer o cálculo e apresentar, dizendo que aquele todo é o seu crédito. Assim como um credor pode ter vários contratos, às vezes é um fornecedor e ele tem uma série de contratos com aquela empresa que está em recuperação judicial, ela pode fazer uma habilitação, uma divergência, uma impugnação, enfim, qualquer que seja uma dos itens, só ela junta toda a documentação e fala, olha, todo meu crédito é esse, mesmo que ela tenha parte do crédito garantia real, parte do crédito quirografário, parte do crédito com algum tipo de privilégio, mas ela pode fazer numa só. Tá, e pode ser, então, não só sucumbência, honorários contratuais, junto com o contrato de honorários, e pode já destacar do crédito do trabalho, tá? Não, mas os contratuais você diz em relação à recuperanda, não em relação ao trabalhista. Ao trabalhista, por exemplo, tem os honorários de sucumbência agora na Justiça do Trabalho, mas eu também vou ter meus honorários contratuais com o cliente, os 25%, 30%. Eu juntando o contrato de honorários, eu posso já destacar do valor dele também o valor do honorário contratual e habilitar meu nome? Nesse caso, doutora, o que acontece? Se não estiver estabelecido na sentença desse processo o reconhecimento do pagamento dos honorários contratuais, aí vai precisar ser feito separado o reconhecimento desse pagamento. Porque como os honorários foram contratados com o cliente, não com a recuperanda, ela só vai ter obrigação de pagar no processo de recuperação judicial se isso estiver destacado na sentença, que é o título que você vai poder utilizar para executar, para pedir a inclusão do seu crédito na recuperação judicial. Entendi. Muito obrigada. Bom, imagina. Tem mais alguém? Acho que não apareceu mais nada. Tem? Ah. Sou eu, é a Ana Francisca, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Bom, só para apimentar um pouquinho mais o debate quanto aos honorários, estou adorando a tua explanação aqui. Eu não sei se todo mundo viu, mas eu consegui até tirar os meus honorários de um processo de recuperação judicial em razão de uma decisão recente do STJ, não sei se você viu isso, acho que foi agora de abril, onde eles reconhecem a natureza extraconcursal dos honorários caso a sentença tenha sido dada após
como é que é o despacho, né? Que autoriza após o deferimento do processamento Isso, exato. judicial, sim. Porque o que eu vi... tudo aqui concedido de crédito para a empresa, o que nasce de dívida depois do deferimento do processamento da recuperação judicial, ele é considerado extraconcursal. Mas nesse caso da decisão, salvo engano, tem a ressalva de que esse crédito precisa ter nascido depois mesmo. Se é uma ação que já foi ajuizada há muito tempo e a sentença apenas declara, né, um fato que já existia, a gente só tem um tempo ali entre o ajuizamento e a sentença, mas aquele direito já existia antes, aí isso não vai se aplicar. Mas imagina que é de por exemplo, de um empregado que foi demitido durante o período da recuperação judicial. Então, a recuperação já estava ajuizada, já tinha o deferimento do processamento e essa pessoa foi demitida. Você entrou com um processo trabalhista, aí vamos imaginar que a empresa não se defendeu, então foi julgado de cara, foi julgado rápido. Não apareceu na audiência, enfim, então já julgou direto e foi procedente essa ação trabalhista. E aí esse crédito nasceu depois do deferimento do processamento. Como a origem, né, dos honorários, porque os honorários eles têm esse vínculo com o processo, porque no caso é sucumbência, a origem dele é posterior ao deferimento da recuperação judicial, do processamento da recuperação, aí sim ele vai ter esse caráter extraconcursal. Mas se é de uma ação que já tinha sido ajuizada antes, porque, por exemplo, esse trabalhador já tinha sido demitido antes, mas estava discutindo ainda na justiça, aí não entra nessa exceção. Certo, então tá bem, obrigada. Bom. Tem mais alguém? Podemos seguir? Acho que eu não vi mais ninguém levantando, mas qualquer coisa é só me avisar. Bom, e aí essa questão do prazo, né, que já está até aqui o spoiler, na verdade, dos dias úteis ocorridos. Então, esses 180 dias, quando entrou em vigor o novo CPC, porque a lei é de 2005. Na época, o CPC antigo previa todos os prazos em dias corridos, então não tinha discussão. Quando entrou o novo CPC, aí abriu-se a discussão, eu vou contar os 180 dias de forma corrida ou eu vou contar em dias úteis? E aí começou a chover decisão de todos os gostos. Então, tinha juiz que deferia o processamento e já falava no despacho inicial que o prazo era em dias corridos, ou já falava que era em dias úteis, só que você imagina 180 dias em dias úteis é bastante coisa. E aí começou-se a discutir, e nesse recurso especial aqui que eu coloquei o número para vocês, foi entendido que precisa se analisar se o prazo é de natureza processual ou de natureza material. Então, que o prazo seria em dias corridos, porque foi o que foi decidido nesse RESP, tá? Seria em dias corridos, porque a natureza desse prazo ela é material. Por que ela é material? Porque as obrigações a serem cumpridas nesse prazo são obrigações que pertencem à parte no mundo dos fatos para serem executadas. Então, ela vai elaborar plano para apresentar no processo, ela vai se reestruturar, vai se consultar, enfim, normalmente existe uma consultoria financeira de reestruturação, de administração de crises, que vai trabalhar junto com essa empresa nesse período. Então, não são prazos do advogado, né? O advogado só tem que protocolar lá depois no final, mas quem tem que cumprir essa pendência é a parte. Então, como é a parte que tem que cumprir, seria um prazo de natureza material, e por ser de natureza material, ele não seguiria a regra do CPC, que o CPC estaria prevendo os prazos em dias úteis para prazos de natureza processual, como é o caso, por exemplo, de um recurso. O recurso ele é de incumbência do advogado, ele tem natureza processual, então ele se aplica os dias corridos. Então, os 180 dias, desculpa, ele se aplica aos dias úteis. Então, os 180 dias seriam dias corridos, porque porque ele é um prazo de natureza material. E não como era uma das teses, né, que se alegava, porque seria incompatível a legislação falimentar com a legislação do CPC, porque é regra geral, regra especial. Não foi por esse argumento que o STJ reconheceu que os prazos são por dias corridos. Tá? E também é importante saber, né? Porque aí prazo... Bom, e quem que está envolvido no processo? Quem que são os sujeitos aí da recuperação judicial e da falência? Então, primeiro de tudo, como eu falei, o empresário ou a sociedade empresária, que está em recuperação judicial, né? E que só ela atualmente pode pedir
a recuperação judicial no Brasil. Diferente da falência, o credor não pode pedir a recuperação judicial da empresa, justamente porque ela envolve uma série de sacrifícios e disposição dos seus balanços, do patrimônio dos sócios, enfim, de uma série de coisas. A empresa fica totalmente devassada no processo de recuperação judicial. Então, assim, olha, eu tenho uma lei aqui que te dá uma série de benefícios para você tentar superar a crise. Qual que é a contrapartida? Você tem que abrir a sua empresa, você tem que ser transparente com os seus credores de tudo que está acontecendo aí dentro. Então, como ela envolve esse tipo de sacrifício, de exposição por parte da empresa, não existe hoje a previsão de que os credores peçam a recuperação judicial, embora exista a previsão aí já no projeto de lei de que os credores apresentem o plano de recuperação judicial pela empresa. Mas o pedido de recuperação judicial hoje não tem, somente a empresa pode fazer, seja de forma originária ou seja como contestação numa ação falimentar, que a gente vai ver também que é possível. A outra figura é do administrador judicial, de extrema importância no processo, porque ele é justamente aí o braço do juiz, que vai estar lá na ponta fiscalizando a empresa, fazendo análise dos créditos, atendendo os credores, fazendo toda a organização das assembleias, todas as atas, enfim. A verdade é, o juiz ele dá as decisões, né, no processo de recuperação judicial, mas ele conta muito com o administrador, para ser ali o braço dele, para ser o longa-manos, né, verdadeiro dele, dentro da empresa e na atuação com os credores. Por isso que a nomeação do administrador judicial, ela é de confiança do juiz. Então, não existe um sorteio que é feito, agora vai ser o fulano, agora vai ser o ciclano. Então, os juízes normalmente já têm os seus administradores de confiança, que eles entendem que trabalham bem e que não vão cometer irregularidades, enfim, para serem nomeados nos processos das varas, né? Isso é muito mais comum nas varas especializadas, como a gente tem em São Paulo, né? As varas especializadas em falência e recuperação judicial. Mas mesmo nas comarcas menores, em que não tem uma vara especializada, normalmente o juiz tem alguém de confiança para que seja feita a indicação, ou ele vai buscar indicação com algum colega juiz, para poder nomear alguém que não vai deixar ele na mão no processo, porque o trabalho do administrador judicial é bastante intenso. Bom, os credores, obviamente, se não houvesse credores, a gente não precisaria ter a recuperação judicial, né? O juiz, que no processo de recuperação judicial, ele vai fazer muito análise formal de tudo que está sendo apresentado ali. Poucas coisas ele vai interferir no mérito, porque quem decide se está de acordo, se o plano é bom, se o plano não é bom, são os credores. Então, a não ser que exista alguma ilegalidade, alguma coisa que realmente esteja ali em absoluta lei veda, o juiz não vai interferir. Então, ele vai controlar, ele tem o controle dos acontecimentos, mas são os credores que decidem ali o trajeto, enfim, o destino, tudo que vai acontecer no processo de recuperação. E o Ministério Público, que, dada a relevância, né, desses processos, vai atuar como fiscal da lei e também verificar se está sendo cometida qualquer irregularidade. Bom, a competência, né, entrando já aí na questão do ajuizamento do processo. A lei prevê que vai ser competente aí para analisar e para homologar o plano, ou decretar falência, em local do principal estabelecimento da empresa que está pedindo a recuperação judicial. O problema é quando a gente tem empresas que têm diversos endereços, e aí como é que a gente vai definir qual é o estabelecimento, né? E aí a gente tem 3 teorias que surgem para tentar resolver essa questão. A primeira delas, que seria, digamos assim, a mais óbvia, que é a sede definida no contrato social. Seria o principal estabelecimento no registro, né, onde a pessoa jurídica pode ser citada, mas muitas vezes a gente sabe que a sede do contrato social, às vezes tem só um escritóriozinho, ou às vezes nem um escritório tem lá, às vezes é uma sede virtual, ainda pensando, inclusive, hoje em dia, nessas empresas que não têm estabelecimento. Vamos pensar, assim, uma empresa super inovadora, todo mundo trabalha de casa, tudo home office, tem lá um escritório virtual,
como é possível, a gente sabe que vários escritórios virtuais existem e cedem o endereço como endereço fiscal da empresa, para que ela tenha o cumprimento desse requisito, mas ela não existe em lugar nenhum. O cara trabalha de casa, ele tem alguns funcionários, todo mundo trabalha de casa. Como é que eu vou fazer? Eu vou citar lá a secretária aqui que recebe, né, enfim, ligações e correspondências de mais uma série de empresas que também tem como sede o escritório virtual, ela vai ser responsável por isso e vai ser ajuizado ali. Às vezes o cara mora em outro estado, vai ser o endereço da sede do sócio, assim, da casa do sócio. Então, assim, para essas empresas muito mais modernas, que já não têm um estabelecimento, essa tese realmente ela fica muito difícil de ser aplicada, porque ela não vai fazer sentido, né? A segunda tese seria a sede administrativa, então, da onde saem as ordens, onde está a chefia, onde estão os diretores, de onde, enfim, onde é feita a contabilidade, onde estão os livros, então, onde está ali realmente a sede administrativa da empresa. Mas também, muitas vezes, eu posso ter uma sede administrativa no local, porque fica mais fácil para aquele tipo de prestador, mas a minha fábrica fica em outro lugar, porque imagina que é uma empresa de logística, então é melhor que a fábrica fique ali na beira de uma rodovia, que tenha fácil escoamento da produção, e aí entra em conflito aqui com a última tese, que seria o local do estabelecimento economicamente mais importante, que é onde os negócios são realizados, que é onde as coisas acontecem, onde os ativos da empresa estão localizados. Então, assim, a segunda e a terceira, não existe uma teoria definida, tá, gente? Mas a segunda e a terceira teoria são as que vão competir mais aí nas decisões dos tribunais por fazerem mais sentido, e aí teria que se verificar em cada caso qual que é o mais adequado. Eu já vi recuperação judicial do Rio de Janeiro, o cara ajuizou em umas 3 comarcas diferentes para ver se o juiz deferia, e nenhuma delas dava certo, aí depois veio para São Paulo. Então, assim, a questão de competência é bastante difícil, porque é um processo realmente que dá muito trabalho. Então, você imagina que todos os seus credores, todos os seus fornecedores estão num estado, mas a sua sede administrativa é em outro estado, e aí se você ajuiza lá, você dificulta o acesso, vir todo mundo, às vezes os trabalhadores, como é que os trabalhadores vão se deslocar para outro estado para poder votar nessa assembleia, né? Então, a questão da competência passa pela análise de todos esses aspectos, para entender o que vai ser melhor ali para o caso, né? E, por fim, se a atividade já tiver sido cessada, vai ser aí sim, né, a sede constante do registro ou de onde era o seu principal estabelecimento, antes dela fechar. Bom, a questão da prevenção é muito comum, principalmente, né, nos casos de falência, e existam vários pedidos ao mesmo tempo. Normalmente, quando uma empresa está dando sinais de crise, os credores vão começar a perceber isso ao mesmo tempo, né? A não ser que você seja um credor muito privilegiado que continuou sendo pago até o último dia e as outras pessoas já estavam sofrendo com a inadimplência dessa empresa já há algum tempo. Mas, normalmente, você vai sentir no mesmo momento que os outros credores. E aí é comum que se ajuizem vários pedidos de falência simultâneos, que a gente vai ver também que os pedidos de falência por execuções frustradas ou por atos de falência, enfim, ou até por protesto, eles vão poder ser ajuizados por cada credor. E aí quem ajuizar primeiro, aquele juízo vai ser o prevento para analisar todos os outros, juntar tudo e aí transformar aquilo num processo de falência, né? Bom, o que a gente tem de requisitos, né? O artigo 48 da lei, ele prevê que você precisa estar exercendo a sua atividade há mais de 2 anos, então não adianta você ser sociedade empresária ou empresário, como a gente viu lá no início, mas você abriu ontem, então assim, poxa, eu tô aqui dando um favor, né, assim, concedendo uma série de garantias de benefícios para uma empresa se recuperar, só que você acabou de abrir e você já está em crise, então assim, será que vale, né? Então, a lei utilizou esse critério. Eu falei assim, olha, talvez você não tenha direito a isso, porque o seu problema não é uma crise, o seu problema foi uma má organização. Porque se você está fechando em menos de 2 anos, ou foi uma questão, por exemplo, como da pandemia, né? E aí muita gente estava abrindo negócios, e eu tive clientes que falaram assim, poxa, eu tinha acabado de inaugurar uma filial, enfim, e veio a crise. E, enfim, atividades que dependem de comparecimento presencial dos seus clientes, academias, enfim, e aí vem
poxa, tinha acabado de abrir, feito um mega investimento, propaganda, enfim, mas é o critério que a lei adotou, ela precisava fazer um corte objetivo, dizendo, olha, são 2 anos pelo menos, para eu entender que você já tinha algum fôlego, você tinha alguma atividade que vale a pena ser salva, né? Não pode ter sido falido, ou se for falido, tem que ter já as obrigações declaradas extintas, a gente vai falar disso também no final, na última aula da extinção das obrigações. Não ter tido outra recuperação a menos de 5 anos, ou também, no caso de ME e EPP, embora seja aí a mesma coisa, é porque a lei passou a tratar com alguns benefícios a microempresa e empresa de pequeno porte, mas também não pode ter tido recuperação aí nos últimos 5 anos. E não ter sido condenado, né, por crimes falimentares. Aí realmente fica bem mais difícil para a pessoa que está pedindo a recuperação judicial, tá? E tem aí só a previsão de que pode ser pedida também pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, do inventariante ou sócio remanescente, quando acontecer qualquer um desses eventos de falecimento ou de sócio retirante, né? Bom, como eu falei, o produtor rural, para a gente passar assim rapidinho, porque também é um tema bastante espinhoso, é um tema que tem bastante discussão. Recentemente teve um julgado que repercutiu bastante, porque admitiu aí o produtor rural na recuperação judicial fora dos requisitos legais. Então, é um tema que dá bastante discussão, bastante polêmica. Mas só para vocês terem uma ideia do que é a questão do produtor rural, não é tão comum aqui no nosso estado, mas se a gente vai para estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, existe uma atividade rural muito mais intensa do que é aqui para a gente nas capitais, regiões metropolitanas. Então, lá, esse tema também é bastante relevante. A gente vai achar bastante julgados desses estados falando de produtor rural. E aí, o que a lei prevê nesse caso, né? Que a atividade rural, né, exercida aí por pessoa jurídica, ela vai poder ser comprovada por meio dessa declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, né? Desde que tenha sido entregue tempestivamente. Só que o que acontece? O Código Civil, ele diz que o registro na junta comercial da atividade rural, ele não é declaratório, ele é constitutivo. O que isso significa? Como eu falei lá atrás, no início da aula, quando eu cumprir aqueles requisitos, estou exercendo atividade organizada para circulação, produção de bens, etc., eu já sou empresa. O meu registro é só para declarar isso, para me tornar regular, né? Mas eu já tenho uma empresa. Não é o que a legislação prevê para o produtor rural. O produtor rural só vai exercer atividade de empresa se ele tiver o registro na junta comercial. E pela natureza do produtor rural, normalmente esse registro não é feito. Então, ele não poderia pedir a recuperação judicial se ele não tiver o registro na junta. E normalmente o que eles fazem? Eles fazem o pedido, eles fazem o registro na junta pouco tempo antes de fazer o pedido de recuperação judicial, comprova a atividade por essa declaração, né, de declaração de pessoa jurídica, e comprova que ele já exerce essa atividade aí em período superior a 2 anos. E aí vai entrar a discussão, né, que é bastante grande na justiça. Tá, mas eu preciso ter 2 anos do meu registro, ou se eu tiver o registro, eu já consigo comprovar os meus 2 anos por outros atos, dizendo que eu já exerci essa atividade, e aí eu cumpri o requisito do registro. Ou nem preciso do registro, como foi aí deferido recentemente, segue a recuperação judicial sem nem ter o registro na junta comercial. Então, vai dar bastante discussão, porque é uma atividade que historicamente é feita de forma bastante informal. É feito pela pessoa física, enfim, só que às vezes são atividades gigantescas, né? E aí você submeter isso a um processo de insolvência civil que é muito menos requintado do que os instrumentos que a gente tem na recuperação judicial, acaba sendo bastante complicado. Mas a nova lei já prevê com mais detalhes aí como que vai funcionar para o produtor rural. Bom, até já estava entrando aqui no tema, se precisar a gente até entra, porque a segunda aula é um pouquinho mais extensa, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, senão eu já começo a tratar de algumas coisas de amanhã para a gente tratar com mais calma. Alguém tem alguma pergunta?
Não? Ah, então eu vou seguir. Até bom, porque eu achei que ia ficar tão em cima e a gente consegue já começar a tratar de alguns temas de amanhã e a gente trata com mais tranquilidade, porque o que eu separei para amanhã é um tema mais denso, mais extenso, né, do que essa parte mais introdutória. Então, entrando já, né, a gente falou da competência, entrando na petição inicial aqui do processo de recuperação judicial, a gente tem uma série de requisitos que extrapolam lá o 319 e 320 do Código de Processo Civil. Então, não basta se aventurar com os requisitos do Código de Processo Civil para fazer uma petição inicial de recuperação judicial. Não é simples, não é uma coisa que eu recomendo que se faça, como aparece muito, às vezes, cliente falando assim, eu tô com dificuldades, enfim, quero entrar com uma recuperação judicial para ganhar um tempo, para conseguir negociar minhas dívidas. Tem que ver que dívidas que essa pessoa tem, porque às vezes a empresa só tem dívidas que são consideradas extraconcursais pela legislação. E aí não vai adiantar nada, porque, por exemplo, normalmente são as dívidas bancárias, né? Então, se a empresa só tem dívidas bancárias e a grande maioria, ou todas elas, tem garantias que provavelmente vão assegurar a extraconcursalidade daquele crédito, de nada vai adiantar entrar com a recuperação judicial, né? Ele só vai se expor, gera um problema reputacional muito grande, porque a partir do momento que a empresa entra em recuperação judicial, até por desconhecimento, nas notícias sai muito, a empresa quebrou. Aí pronto, sua reputação acabou, sua imagem acabou, fica muito difícil de recuperar isso, de explicar que, né, que focinho de porco na tomada, e aí você já entrou com o pedido, isso sai lá no valor econômico, toda vez que uma empresa entra com recuperação judicial, sai no aviso do valor. Os credores mais estruturados, eles já acompanham esse processo, então já recebe aquele aviso no sistema deles de que aquele cliente está em recuperação judicial, entrou com o pedido, não foi nem deferido, ele entrou com ação na justiça e isso já aparece no alerta para eles. E aí, o que é uma consequência também muito negativa do pedido de recuperação judicial? Embora a legislação preveja que você deve incentivar o crédito para a empresa em recuperação judicial, para que ela possa tomar fôlego, e justamente esse crédito, depois da recuperação judicial, ele tem a natureza de extraconcursal, que é para motivar também os credores a darem crédito para a empresa. Então, falou, olha, continue ajudando, continue fornecendo para essa empresa, porque o que você fizer durante esse processo, você recebe antes de todo mundo, você vai ser extraconcursal. Só que, na verdade, a gente tem muito medo, né? No Brasil, o medo do não recebimento, da inadimplência é muito grande. Então, o que acontece? Entrou em recuperação judicial, todo mundo fecha as portas. A empresa é automaticamente ranqueada lá no final do rating que a gente fala bancário. Então, a última classificação ela vai ter. E aí, por que o banco não empresta? Primeiro, porque ela não tem confiança de que ela vai receber. E a briga é muito grande, né, para receber, porque uma hora é a hora que você fecha o contrato, não, tudo bem, eu vou pagar. Outra hora é na hora que você tem que brigar, e aí ele vai falar de preservação da empresa, ele vai falar que não pode retirar dinheiro, que não pode fazer nada, que você que espere. Então, o credor fica, né, sem vontade de colaborar, né? E qual que é a outra, também a outra desvantagem? Estando lá na última classificação do rating para os bancos, eu falo aqui dos bancos porque essencialmente o financiamento das empresas é bancário, né? Então, o banco tem que provisionar 100% daquele valor. Então, aquilo não é um bom negócio para ele também, porque como ele vai para essa última classificação, de acordo com o rating de cada empresa, ele tem ali um nível de provisionamento que ele tem que fazer daquela dívida. Se ele tem que provisionar 100%, não vale muito a pena para ele, né? Então, é muito difícil uma empresa, a partir do momento que ela fez o pedido de recuperação judicial, obter crédito. Então, isso não pode ser feito de forma leviana, de forma alguma. A gente até comenta bastante, assim, eu gosto de frisar isso, que fracasso não é fraude, mas a gente vê isso de forma muito negativa no Brasil, os pedidos de recuperação judicial e falência. Eu falei, a empresa fechou, o sócio foi embora com todo o dinheiro, tá vivendo numa boa, e nós aqui, trabalhadores, ficamos a ver navios, não recebemos nada, então é tudo bandido, ninguém presta, a empresa fechou, automaticamente o que as pessoas vão pensar é que alguém se deu bem e um monte de gente deu mal, né?
Mas a gente precisa enxergar de forma mais aberta a recuperação judicial e a falência, até porque elas tenham êxito, porque fraude é diferente de fracasso. É claro que existem processos de recuperação e de falência, que existem atos fraudulentos, que existe uma fé aí dos administradores da empresa, mas não é a realidade de muitas empresas que estão nessa situação, né? Às vezes o fracasso ele pode ser até por má gestão, por má administração, por não ter aí um preparo, uma análise de mercado, a pessoa simplesmente é o índice de sobrevivência, né? Então ele abre uma empresa para pagar as contas, mas ele não tem ali um planejamento de fluxo de caixa, ele não tem reservas, ele não sabe nem fazer nada disso, ele, né? Então, ele é o administrativo, ele é o RH, ele é o financeiro, ele é que faz as entregas, ele faz tudo, ele não tem conhecimentos, né? E é a realidade de grande parte das empresas no Brasil. E a gente precisa entender que nem só agiu com má fé, ela simplesmente foi fazendo as coisas conforme foram acontecendo e acabou não dando certo. Como não dá, infelizmente, a gente tem aí um índice de empresas que quebram já nos primeiros anos muito grande no Brasil por conta de burocracia, por conta de falta de conhecimento, de falta de preparo, e isso acaba acontecendo mesmo, né? Por isso que a legislação vai analisar se aquela atividade, o processo, né, vai ser analisado se aquela atividade é viável, se aquela atividade não é viável, porque não adianta, por exemplo, quando a gente está tratando de inovação tecnológica, pensa lá no passado, o cara que tinha uma empresa de máquina de escrever, e aí veio os computadores. Adianta esse cara entrar com uma recuperação judicial, sendo que a inovação tecnológica está ali batendo na porta e ele está produzindo algo que muito provavelmente vai deixar de ser consumido. Então, assim, ele vai ter um fôlego, talvez, mas para morrer ali pouco tempo depois. Então, você vai gastar com esse tipo de situação, esse benefício, então você precisa analisar a viabilidade da atividade. E aí, por isso que eu digo que a petição inicial, justamente, ela vai ter que apresentar toda essa situação e convencer o juiz, já na decisão inicial, pelo menos de forma superficial, de que aquilo é razoável que você está pedindo, né? Então, além dos requisitos de identificação das partes, enfim, qualificação, valor da causa, etc., que vai ter que ter tudo no pedido de recuperação judicial também, o que a lei prevê a mais do Código de Processo Civil que precisa ser apresentado na petição inicial da recuperação judicial, né? Está lá no artigo 51 da lei. Então, você vai ter que apresentar, primeiro, um breve histórico da empresa e a crise que ela está enfrentando. Por que as petições são grandes? Porque elas vão explicar que a empresa nasceu lá com o avô, que fundou, que fez isso, e aí cresceu, e aí expandiu, e aí no ano tal, não sei aonde, e aí hoje ela tem não sei quantos mil colaboradores. Enfim, ela vai explicar toda aquela história bonita da empresa, de tudo que ela conquistou, do porquê que ela é relevante para a economia, enfim. E, por fim, dizer a crise que ela está enfrentando e, principalmente, dizer por que aquela crise é superável, né? Porque também, se eu apresento uma crise que é tecnológica, como eu falei, de inovação tecnológica, fica difícil dizer que você vai conseguir superar, porque, assim, não vai ter empréstimo, não vai ter nada que vai fazer aquela atividade se tornar viável, se é algo que a inovação tecnológica superou, né? Aí você tem uma série de requisitos legais formais, então balanços que tem que ser juntados, demonstração de resultado, tanto acumulado como do último exercício, o fluxo de caixa da empresa, projeções de fluxo de caixa, então uma série de documentos contábeis. Não é, como eu falei, uma petição simples, porque ela não vai ser cumprida normalmente só por um advogado. Não é uma petição que você chega, que você já sabe, você tem lá os requisitozinhos, você muda a história, enfim, muda os valores. É uma petição que normalmente vai ter que ser elaborada junto com um contador ou com uma assessoria contábil, enfim. E já desde o início, com uma assessoria de superação de crise, de reestruturação de empresas, enfim. Porque você precisa apresentar dados concretos de como que aqueles números vão funcionar,
de como que aquelas medidas de superação de crise vão funcionar. Então, não é assim, eu vou resolvendo conforme, entrei com a recuperação, agora eu vou procurar uma empresa para me ajudar, o que eu posso fazer para reestruturar? Se você for fazer isso dentro de 60 dias, você não vai conseguir. Por isso que, assim, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai entrar com esse pedido, porque senão você acaba se perdendo, e aí existe um grande risco disso desembocar numa falência, né? Então, você já tem que ter toda essa análise, você já tem que saber tudo que você vai fazer, tudo que você vai apresentar antes de entrar com o pedido. Isso já tem que estar sendo feito, a empresa já tem que estar sob uma auditoria, enfim, para você entender quais são as suas falhas, os seus processos, o que você pode eliminar, o que você pode só dar uma enxugada, enfim, tudo isso precisa ser analisado. Então, não é um trabalho só do advogado. Claro, o advogado pode ser contador também, existem muitos que são, mas é bastante trabalhoso e fazer tudo sozinho às vezes é muito difícil, né? Além disso, vai ter que ser apresentada uma série de certidões de cartórios de protestos, tanto da sede como filiais. Então, às vezes são muitas cidades que a empresa tem filiais, tem unidades, ela vai precisar apresentar de todos eles. A relação completa de todos os credores. E aqui é interessante porque, às vezes, nem todos esses itens são observados. Então, assim, normalmente, o que eles vão considerar na hora de apresentar? Tudo que eu tenho que pagar. Então, o que eu tenho é em dinheiro para pagar. Mas, às vezes, eu tenho obrigações de fazer, de não fazer, de dar. E essas obrigações não são consideradas. E se elas não são cumpridas, elas podem ser convertidas em obrigações de pagar, né, em perdas e danos. Então, essas obrigações também precisam ser previstas. Isso, normalmente, não é previsto. Eu preciso indicar endereços, eu preciso indicar a natureza, né, a classificação dos créditos, de onde vem esses créditos, se ele é quirografário, se ele é trabalhista, então qual que é a classe dele de acordo com a lei, o valor atualizado, então qual que é o contrato, quais são os vencimentos, que dia que vence, o que eu já paguei, o que eu não paguei, enfim, uma série de informações dos credores, normalmente não vem, tá? Normalmente não são apresentados todos esses dados, normalmente vai falar assim, esse é o credor, seu CPF ou CNPJ, quando tem o CPF ou CNPJ, o valor do crédito e a classe do crédito. É isso, normalmente é isso que vai ser apresentado. Existe até um enunciado, que eu acho, assim, que é muito importante, mas isso não é observado. O enunciado 78 da segunda jornada de Direito Comercial trata que eles deveriam apresentar, inclusive, os créditos extraconcursais. Isso realmente não apresenta. Por quê? Os créditos extraconcursais, a gente vai ver mais para frente, são aqueles que o credor pode continuar correndo paralelo à recuperação judicial. Então, assim, você está em recuperação judicial, para mim é como se não existisse. Então, se eu sou extraconcursal, é como se aquilo ali não existisse. Eu entro com ação individual, eu continuo penhorando, eu vou lá, tomo bens, faço Bacenjude, Renajude, enfim, faço o que eu precisar, como se a recuperação judicial não existisse, tá? Então, assim, ser extraconcursal é uma vantagem tremenda, mesmo com a empresa em dificuldade, mas ainda assim você não precisa ficar esperando o plano, as formas de pagamento, até porque os planos normalmente prevêem pagamentos, às vezes, semestrais, anuais, a cada 2 anos, e o plano dura 15 anos. Eu acho que eu nunca vi plano com pagamento em menos de 5 anos. É muito difícil, porque realmente são... E aí, assim, a correção pela TR mais 0,5%, 1% de juros ao ano. Então, assim, o seu crédito vira pó, né? Muitas vezes na recuperação judicial. Isso que é triste, né? Os planos são bem ruins. Dependendo do valor do crédito, o custo de manutenção, de acompanhamento daqueles recebimentos não vale a pena aquilo que você vai receber nos planos, né? E fora os deságios de 80%, de 90%, então você fala assim, olha, eu devo 100 mil para você, só que eu estou propondo aqui no meu plano um deságio de 90%, então eu só vou te pagar 10. Desses 10, eu vou começar a pagar só daqui 2 anos, e ainda assim eu vou pagar em tranches anuais, então você vai receber uma parcela por ano, e em 10 anos, então você vai receber R$1.000 por ano. E esses R$1.000 vão ser corrigidos pela TR mais 0,5% ao ano de juros. Então, você fala, gente, sério, de R$100.000 que eu tinha com esse cara para receber 10 em 10 anos, eu prefiro dar isso por perdido, porque eu vou gastar tanto, às vezes, com advogado ou com acompanhamento desses recebimentos, que para mim nem vale a pena. Eu dou como prejuízo no meu balanço, enfim, e largo mão, né? Acaba acontecendo isso, infelizmente.
E aí, o porquê dos extraconcursais? Porque muitas vezes, isso é um tema que assim, eu me interesso bastante, até a minha tese, né, futura de mestrado, eu pretendo apresentar nessa área, com esse tema, é justamente a necessidade de apresentar os extraconcursais nas relações de credores. Por quê? Quando você vai lá na Assembleia votar aquele plano, ele está dizendo, olha, eu devo isso, eu vou pagar dessa forma, eu vou fazer isso para conseguir melhorar meu fluxo, etc. Ele não fala dos extraconcursais. E aí você está lá vendo aquele cenário todo bonitinho que ele te apresenta, mas ele não fala que ele tem uma dívida milionária com bancos e com o fisco, que normalmente são os extraconcursais. E que esses caras podem, assim, acabar com todo aquele planejamento, porque eles vão vir, tudo que tiver na conta eles vão levar. Tudo que tiver de bens eles vão levar. E aí, como é que fica aquele planejamento todo bonitinho que foi apresentado? Aquele plano cai por terra. Então, se os credores não tiverem noção de qual é o passivo total, ainda que não esteja sujeito ao plano, fica difícil você julgar de forma correta se aquele plano é viável ou não. Porque às vezes não é. Muitas vezes, infelizmente, não é. Além disso, eu tenho que apresentar a relação dos empregados, funções, salários, indenizações, tudo que tem para pagar dos empregados. Os bens particulares dos sócios e dos controladores, enfim, administradores da empresa. Por que isso? Justamente para evitar essa questão de fraude, de desvio patrimonial. Se eventualmente isso vir uma falência, a gente tem a questão do termo legal, então, movimentações patrimoniais que tenham acontecido aí dentro do termo legal, saindo da empresa para o patrimônio dos sócios, enfim, tudo isso precisa ser rastreado. Então, eles precisam apresentar essa declaração de bens particulares, tudo que eles têm em nome deles naquela data. E das ações judiciais, porque muitas vezes eu tenho lá os credores discutindo, mas eu entendo que eu não devo para aquela pessoa. Eu entendo que está errado, o que ele está pedindo é um absurdo, eu já paguei, eu tive várias amortizações, já paguei mais do que eu devia até para aquele cara, mas ele está ali na justiça insistindo que ele ainda tem para receber. E aí eu não relaciono ele nos meus credores, porque eu entendo que eu não devo mais para aquela pessoa. E até aí, ok, é uma posição da empresa, é a relação que ela vai apresentar. Mas aquilo pode virar um crédito. Então, todas as ações judiciais precisam ser relacionadas. Todas. Tanto as que você tem crédito, como as que você tem débito. Porque as que têm crédito, elas fazem parte do ativo da empresa. Algum dia aquilo vai virar capital para a empresa, se ela receber, e aquilo tem que entrar também nas projeções do plano. Então, todas as ações absolutamente precisam ser relacionadas. Por isso que essas empresas muito grandes, né, como é o caso, por exemplo, do Odebrecht, quando pediu a recuperação judicial, enfim, são processos imensos, porque você imagina todos os processos que envolvem uma empresa desse porte, e que não é só um CNPJ envolvido. Eu acho que CNPJs, enfim, e ainda tem muitos outros que não estavam envolvidos naquela recuperação judicial. Então, realmente é muita coisa. Pedidos de urgência. Pedidos de urgência é bastante interessante, porque eles sempre existem, né? A gente sempre pede, às vezes até quando eu tenho processos no escritório, não de recuperação judicial, mas falando de pedidos de urgência no geral, né? E aí eu discuto, falei assim, mas foi deferida a liminar? Eu falei, não, mas nesse caso eu não pedi liminar, porque não cabia, né? Eu não gosto de ficar pedindo as coisas assim só por pedir, né? Então, a gente analisa se realmente cabe ou não. Não cabia liminar nesse caso, ou esgotar o mérito, né? Aí eu falei, tá, mas, enfim, as pessoas já esperam que tenha sempre uma liminar. Eu quero uma liminar. Então, os pedidos de tutela de urgência nos processos de recuperação judicial normalmente vão ser referentes a quê? Negativação. Então, eu vou pedir que sejam suspensas ou que sejam excluídas as negativações em nome da empresa. Normalmente não vai ser deferido, tá? Não vai ser excluído, não vai ser suspensas as negativações, os protestos, enfim. E o outro pedido de urgência que vai ser apresentado muito comumente é para que não haja corte de luz, água, gás, enfim, essas contas, né, das concessionárias de serviço público. Normalmente, este pedido é deferido. Inclusive, tem súmula do TJ de São Paulo, não é do STJ, mas aqui em São Paulo, que a gente tem uma jurisprudência bastante robusta, até por ter câmaras especializadas de direito empresarial e varas especializadas também na capital, a gente tem
a previsão de que, na súmula 57, de que não vai poder haver o corte desses serviços, enquanto tiver aí o pedido de recuperação tramitando, ainda que os débitos sejam anteriores, né? Então, porque senão, se a empresa não tiver luz, não tiver água, e realmente ela não funciona, né? E às vezes não é igual a nossa conta, às vezes são contas enormes. Se você pensar na indústria, que eles têm a questão de refrigeração de caldeiras, enfim, a conta de água é uma coisa surreal. Então, às vezes é realmente relevante que a empresa não tenha pago para conseguir sobreviver, pagar, de repente, o fornecedor ou o trabalhador e continuar funcionando. Então, normalmente esse pedido é deferido, né? Agora, a questão, aí tem a outra súmula, mas aí enunciado, perdão, da jornada de direito comercial, que fala da questão da suspensão das negativações. E eu falei, olha, aí não tem jeito também, aí vai continuar negativado, até porque a empresa entrou em recuperação judicial, ela vai ter que colocar do lado do nome dela, empresa XPTO em recuperação judicial. Então, não adianta suspender protesto, enfim, porque o seu nome já está ali devassado dizendo que você está devendo, então não vai fazer diferença. E gratuidade da justiça. Aí você fala, mas a empresa está em crise, realmente ela não tem condição de pagar as custas. O judiciário entende. Cara, se você está pedindo recuperação judicial, você está dizendo que você tem condições de se reerguer. Se você não consegue nem pagar as custas, você tem mesmo condições de se reerguer? Então, eu acho que talvez não. Realmente tem processos que as custas são muito grandes, a gente tem diferentes valores, né, nos estados, aqui em São Paulo a gente tem limite de custas, mas às vezes é um valor muito alto para ser desembolsado à vista. E aí o que acontece? O pedido de diferimento, ele não é muito bem aceito, mas às vezes ele é deferido, então assim, de pagar no final, enfim, mas o que normalmente se entende justiça gratuita não tem. Você não tem condição de pagar nem as custas do processo, então você devia estar pedindo falência, você não devia estar pedindo recuperação judicial. É isso que normalmente os tribunais entendem. E aí, se é possível ou não emendar a inicial, né? Então, sim, a gente tem a possibilidade de emenda da inicial. Então, às vezes, faltou certidão de um cartório X, ou faltou uma relação dos processos. Eu coloquei só a relação dos credores, mas não coloquei a relação dos meus processos judiciais. Enfim, qualquer um dos requisitos ali que a gente tenha, sejam os gerais do Código de Processo Civil, sejam os específicos da Lei de Falências, é possível que a inicial seja emendada, tá? E aí o juiz deve, né, individualizar o que está faltando, porque, assim, já é triste isso nos processos comuns, nos processos de recuperação judicial e falência, que são extremamente extensos os requisitos, você tem uma decisão só, emende-se a inicial. Aí você fica, que legal, o que está faltando? Poxa, eu conferi 300 vezes, e às vezes não foi de má fé, às vezes realmente passou, porque é muita coisa. Gente, o que está faltando? Às vezes não está faltando, às vezes foi uma falta de atenção na hora da análise, e aí, não, o documento está ali, não, você só não viu, mas está ali. Então, assim, é importante, e tem súmula do Tribunal de São Paulo para isso, dizendo que tem que individualizar quais são os elementos que estão faltando. Então, emenda inicial para quê? Juntar a certidão do cartório X que não veio, da cidade X que não veio, ou tal relação, ou tal balanço, enfim, vai ter que ser relacionado ali o que você precisa complementar, o que está faltando, o que está errado, o que não está batendo, porque realmente é muito extenso, então precisa individualizar. Caberia até, inclusive, embargo de declaração, se a decisão for muito genérica, só emenda-se a inicial, para que o juiz especifique aquilo que ele entende que está faltando. Porque às vezes você pode impugnar, e se você não sabe o que ele está pedindo, como é que você vai dizer que já está lá ou não está lá? Né? Então precisa individualizar. E aí a inicial pode ser indeferida, não é porque a pessoa entrou com o pedido de recuperação judicial, isso é muito importante, porque às vezes o cara protocola e ele já começa a esfregar isso na cara de todos os credores. Não, agora vocês não podem fazer nada, não sei o que, eu tenho recuperação judicial. Não é assim. Antes do deferimento do processamento, de dizer que está ok, está regular a petição, a empresa não está em recuperação judicial. E aí, se o vício for insanável, por exemplo, eu coloquei aqui o devedor não é empresário, é uma sociedade de advogados que entrou com um pedido de recuperação judicial. Não tem documento que vai resolver o fato de que a sociedade não exerce atividade empresária. E aí eu não tenho direito à recuperação judicial. Ou eu sou uma pessoa física.
Não, aí você vai para insolvência civil. Então, quando for algo que não tem como regularizar, aí vai ser extinto, vai ser indeferida a petição inicial. Não vai ser decretada a falência. Isso é muito importante, tá? Então, o fato de você não ter atendido os requisitos formais para obter o deferimento do processamento da recuperação não vai acarretar a falência da empresa, tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Seguir, então, com a petição inicial. Falando ainda de ajuizamento da ação, né? A gente tem um tema que é da consolidação processual e material, né? Da recuperação judicial. O que é isso? Acho que alguém... uns risquinhos aqui. Bom, enfim. Bom, isso aqui fui eu, gente, que coloquei, não? Isso não tá no meu slide. Tem como tirar? Enfim. Consolidação processual e material. Então, o que é a consolidação processual? É o litisconsórcio, então são várias empresas que vão pedir a recuperação judicial juntas. E aí, o que acontece? Agora saiu, não sei o que aconteceu, mas agora saiu os riscos. Obrigada. Bom, foi o caso da Odebrecht, né? Então, a gente viu lá um conglomerado de empresas do grupo pedindo recuperação judicial na mesma inicial. Se vocês forem olhar, entrar no processo, ele é público, né? Acho que são umas 3 ou 4 páginas, acho que até mais, enfim, só para qualificar todas as empresas que estão participando daquela recuperação judicial. Uma série de CNPJs, de endereços, de, enfim, representantes, enfim, uma série de empresas participando do mesmo processo. E aí, porque elas têm questões ali afins, questões em comum, elas precisam ter um mínimo de vínculo para poder fazer esse pedido, embora não precisa ter as mesmas obrigações dos mesmos credores, porque na consolidação processual, como foi o caso da recuperação da Odebrecht, é como se fossem várias recuperações tramitando no mesmo processo. Você faz isso para evitar decisões conflitantes e para reduzir os custos, mas é como se fossem várias recuperações separadas. Cada uma tem a sua lista de credores, cada uma vai ter a sua assembleia, cada uma vai ter o seu plano, cada uma vai ter a sua votação separada, né? Então, assim, é uma recuperação realmente muito grande e ela vai tramitar ali de acordo com cada um dos CNPJs que foram apresentados na inicial. Inclusive, nem todas as empresas do grupo, nesse caso, participaram da recuperação, só aquelas que estavam enfrentando alguma dificuldade, né? Bom, e aí, porque não se afasta justamente a autonomia patrimonial das empresas, como eu falei, lista de credores continua sendo individualizada, é uma assembleia com votação, pode até ser feita uma assembleia única, isso pode ser um pouco confuso, mas eu falei assim, olha, agora os credores que votam desse CNPJ, dessa empresa, aí vão votar X, você pode até aproveitar o ato, aproveitar lá, você já está alocando o espaço, se couber todo mundo, e aí você vai fazer uma assembleia para cada um plano para cada um para ser aprovado, mas cada uma resguarda ali a sua autonomia. Por outro lado, a consolidação material ou substancial, ela vai tornar todas as empresas uma coisa só, um plano só. Todos os credores vão competir ao mesmo tempo, todo o patrimônio de todas as empresas vai responder ao mesmo tempo, vai ser uma assembleia só, e aí a gente passa a ter o litisconsórcio unitário, né, nesse caso. Por que é muito delicado a consolidação material substancial? Porque às vezes eu posso ter um credor que estava ali super tranquilo, porque a empresa que deve para ele é a que tem o maior patrimônio. Eu vou receber, vai dar tudo certo. E aí, o credor que está lá com o pior CNPJ do grupo, acaba por se aproveitar do patrimônio daquele outro, e eles vão competir em pé de igualdade. Então, por isso que vai se exigir aí uns requisitos mais robustos para caracterizar essa confusão patrimonial das empresas, para que elas possam ter a tramitação conjunta de forma substancial da recuperação judicial. Então, não basta elas serem um grupo econômico, não basta elas terem os mesmos sócios. A gente precisa, por exemplo,
todas as sedes serem no mesmo lugar, as contas são todas centralizadas, eu faço pagamento de um para outra, o fornecedor de uma empresa eu pago com a conta da outra empresa, então é um regime de caixa único, as mesmas instalações, está todo mundo no mesmo lugar, então realmente demonstrar que, assim, os CNPJs, eles existem por qualquer outra razão, mas não é de separação patrimonial ou de atividades exercidas, porque é tudo realmente a mesma coisa. Então, justamente por gerar essas delicadezas, né, em relação aos credores, principalmente que vão ter que competir em pé de igualdade, a consolidação material vai exigir requisitos mais robustos para ser configurada, senão vai ficar só no processual mesmo. Então, ela vai tramitar processualmente junto, mas é como se fossem recuperações separadas. E aí tem a polêmica da questão da competência, né? Então, quem vai dizer se compete ao juiz ou se compete à Assembleia Geral de Credores dizer se a consolidação ela é material ou substancial, né? Então, quem que decide se existe essa consolidação? E não existe definição nessa matéria ainda. Então, assim, vai ter gente que vai dizer que é o juiz que vai decidir logo no início se tem ou não tem, e vai ter gente que dizer que vai ter que ter uma assembleia para dizer se as empresas apresentam essas características ou não, até porque isso afeta diretamente o interesse dos credores. Bom, aqui, falando de petição inicial, outro tema bastante discutido atualmente, que é a perícia prévia. Não existe na lei, gente, uma previsão da perícia prévia. Não existe falando assim, olha, antes de entrar com o processo, antes do juiz deferir, precisa ser feita uma perícia para ver se a empresa realmente tem condições de se recuperar. Não existe isso. E, por ser algo que traz uma restrição para a empresa, em regra, né, a regra de interpretação que a gente tem do direito, é que normas restritivas a gente tem que interpretar de maneira restrita. Então, assim, eu não posso criar obrigações que a lei não prevê. Mas, considerando toda essa imagem que a gente tem no Brasil, de, enfim, o cara fracassou, a gente acha que tem alguma coisa errada por trás, enfim, acontece e tem sido cada vez mais frequente a exigência da perícia prévia, que é algo superficial também, não é uma análise profunda, mas pelo menos para ver se a empresa existe, se tem funcionamento, porque, gente, a recuperação judicial, a empresa tem que estar funcionando. Se ela já fechou, ela não pode pedir recuperação judicial, porque eu vou recuperar o quê? Né? Então, assim, não é para fazer surgir dos mortos uma empresa, ela tem que estar funcionando, ela tem que estar ativa. Então, pelo menos para ir lá verificar se a empresa existe, se ela está funcionando, se ela tem contratos, se ela tem troca de e-mail, se ela tem balanço, se ela apresenta documentação contábil, se ela apresentou declaração de imposto de renda, enfim, vai ser ali analisada uma série de fatores mais superficiais para verificar se existe realmente uma atividade viável para ser recuperada. Tem um custo alto, né? Não é uma análise, por mais que ela seja mais superficial, não é uma análise simples, não é uma análise rápida. Então, e quem vai arcar com esse custo é a própria empresa, não vai ser o judiciário, mas o juiz, quando ele determina a empresa, vai arcar com isso, porque o juiz, ele não é técnico, ele não tem como analisar só pela petição inicial que chega, se aquela empresa tem condições, ou se aquela empresa sequer existe, né? Indo visitar todas as empresas. E porque também ele não tem exigência de formação técnica contábil, enfim. Então, não dá para analisar aquela série de documentos de forma aprofundada. Por isso, eles muitas vezes acabam determinando essa perícia prévia para analisar se tem realmente mínimo de procedência, de lastro, de que aquela empresa pode se recuperar. Isso é um tema ainda bastante discutido, provavelmente vai ser levado para o STJ para ser firmada a tese, para verificar se, né, com repetitivo, talvez mais para frente, se isso vai se manter ou não, porque realmente vem aumentando a exigência dessa perícia, embora não tenha previsão legal para isso. Tá? Bom, até petição inicial, era só até aqui. Eu vou, até para a gente já estar chegando aqui no finalzinho do horário, eu vou encerrar por aqui, mas fico aberto se alguém tiver qualquer pergunta, qualquer questionamento. Senão a gente encerra a aula de hoje e eu espero vocês amanhã.
pode levantar a mão para a gente poder verificar, mas senão eu já me despeço de vocês. Não? Bom, Acho que está tão bem explicado que ninguém tem dúvida. imagina, às vezes é cansativo, porque é muita informação. Mas eu fiquei feliz que a gente conseguiu avançar na petição inicial, porque eu estava um pouco preocupada de ficar muito cansativo amanhã. Deixa eu só... tem uma pergunta aí do Carlos antes. Deixa eu só ver. Fizeram uma pergunta no chat. Deixa eu pedir para a Tamires aqui. Estão perguntando se o link de amanhã é o mesmo de hoje. Tamires, você pode responder? Eu acho que não. Você deve estar mandando amanhã de novo, certo? Sim, amanhã eu vou enviar um novo link no e-mail, no Simpla. Quem fez o cadastro no Simpla vai receber o novo link. Então, o doutor Carlos abaixou a mão. Não sei se era essa a dúvida, mas... Doutora Vanessa, deixa eu aproveitar. Eu até fiz aqui uma observação no chat. Se a doutora puder depois compartilhar o material, que aí a Tamires encaminha para todo mundo. Tudo bem, eu mando para a Tamires, então, não tem problema. Eu mando sim para ela. Eu normalmente, se não tiver problema, eu mando no final do curso, porque assim, às vezes surge uma pergunta, eu acabo abordando outro tema, e eu incluo, e eu mando o material completo de tudo que a gente tratou, porque às vezes eu posso fazer alguma alteração também no curso das palestras aqui. Não, perfeito. Já fica o aviso aí, todos já ficam cientes que então a subseção encaminha a todos. Então, perfeito. Não tem problema. O doutor Carlos, eu não sei se ele ainda tem a dúvida, porque ele abaixou a mãozinha. Acho que abaixou a mão aqui, né? Tá certo? Sobre o material. Então, tá bom. Então, se não tem pergunta, eu agradeço. A dúvida era sobre o material mesmo. Entendi, doutor. Então, acho que agora está esclarecido. Já esclareceu, já. Obrigado. Então, tá bom, que bom. Eu agradeço, então. Tem uma pergunta da Jéssica no chat, para aproveitar. Tá. Eu não estava acompanhando o chat. Como eu estava compartilhando a tela, eu não estava conseguindo ver o chat aqui. Ela está querendo saber se teremos uma explicação sobre a questão dos créditos concursais e extraconcursais. Sim, amanhã a gente entra de forma mais densa aí nesses detalhes maiores da recuperação judicial, como que são classificados, o que é concursal, o que é extraconcursal, qual é a ordem dos pagamentos, tudo isso a gente vai ver amanhã, nos próximos capítulos. Doutora. Oi? Se eu represento vários clientes numa recuperação, por exemplo, numa empresa, e agora vai ter uma assembleia que vai ser virtual no dia 16 do mês que vem. A senhora havia falado que ainda não tinha sido definido, mas o juiz mandou o link. Eu posso fazer a mesma petição, na mesma petição indicar todas as pessoas que eu represento? Ou eu preciso fazer individual? Olha, doutor, a gente não tem previsão para isso, né? Eu recomendaria fazer individual, mas se realmente são muitos credores, né, e aí facilita para o doutor um peticionamento só, eu não vejo problema em fazer isso. Eu só faria com uma maior antecedência do que o prazo que está previsto, porque se der algum problema, dá tempo de corrigir. Porque a habilitação para a assembleia, ela é bem delicada. A gente vai ver também na próxima aula, a gente vai falar de assembleia, a lei prevê 24 horas de antecedência para envio da documentação. Pode tanto enviar para o administrador, como pode também indicar só as folhas onde está no processo. Aqui é até melhor do que entregar direto para o administrador. Mas, nas assembleias virtuais, por conta de habilitação, cadastrar os usuários no sistema, enfim, tem sido comum os administradores pedirem um prazo maior, às vezes de 48, 72 horas, para apresentar a documentação para habilitação dos representantes, né? Seja representante da empresa, seja advogado que vá comparecer na assembleia. Então, por precaução, se o doutor quiser fazer tudo junto, eu recomendaria fazer com maior antecedência, ver com o administrador se vai ter problema. Os administradores costumam ser bastante acessíveis, se você entrar em contato, falar, olha, eu queria fazer assim, tem problema, vocês vão admitir? Porque aí o doutor já evita o desgaste, né? E aí, se precisar corrigir, ainda dá tempo. Tá certo, obrigado. Tá bom?
Nada mais. Tem mais alguma pergunta do chat que ficou pendente? Aparentemente, não. Estava acompanhando, porque eu estava compartilhando a tela, então não estava aparecendo para mim, mas se tiver alguma coisa pendente, a gente responde. Eu procurei acompanhar, espero que não tenha passado nenhuma aqui, mas eu acho que não. Ah, bom, se tiver, se ficar também para amanhã, quiserem, no começo da aula, falar, olha, ficou uma dúvida ou não foi respondido, enfim, a gente responde no início antes de prosseguir com os temas, tá bom? Bom, é isso então. Eu agradeço a presença de todos. Muito bom estar aqui. Espero vê-los amanhã e espero que vocês façam proveito. Amanhã a gente entra mais em alguns temas mais específicos. Hoje foi uma aula mais introdutória, um pouco mais teórica. Então, amanhã a gente já vai entrar mais no processo mesmo, na assembleia, quem são os escritores, quem não são, como funciona a votação. Tudo isso a gente vai ver amanhã. Tá bom? Obrigado, doutora Vanessa. Obrigado Obrigada a todos e boa noite. Até amanhã, 19h30. 19h30. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, professora.